Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. No final do século XIX, um artista se destacava com ilustrações na França. Cândido Faria foi um sergipano além do seu tempo. Laranjeirense, nascido em 1842, estudou na Academia Nacional de Belas Artes e trabalhou aqui no Brasil e na Argentina. Em 1882, foi morar em Paris. Desenhou cartazes para a Sociedade Francesa de Cinema Pathé e o famoso cabaré Moulin Rouge. É sobre esse grande artista que se destacou na Belle Époque francesa que vamos conhecer hoje no Encontre-se. Uma mostra na Fundação Pathé em Paris reúne cartazes do Ateliê Faria. Há ainda uma publicação em francês e português organizada pela professora da Universidade Federal de Sergipe, Germana de Araújo, com quem conversamos agora. Boa tarde. Boa tarde. Professora, Cândido Faria também fez ilustrações para o famoso Moulin Rouge. Por que ele não é conhecido no Brasil? O Cândido é um sergipano de Laranjeiras, saiu de Laranjeiras com 8 anos de idade, depois que o pai dele faleceu, né? O pai dele era médico e exercia a profissão dentro de Laranjeiras. E quando ele chega no Rio de Janeiro, ainda nessa fase de adolescência, ele passa a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde ele exerce essa prática da ilustração. Então, o Cândido, antes de chegar à França, ele tem uma trajetória intensa de produção de ilustração no Brasil e na Argentina. Quando a gente passa a estudar o Cândido, a gente vê que ele tem uma importância para a história, né, desses impressos ilustrados no Brasil muito grande. E o desenho dele tem várias características, né, diferente dos estrangeiros. Principalmente porque nessa época a atividade deles era concentrada em narrar eventos políticos. Ele chegou na França e teve um trabalho extremamente bem aceito, bem colocado dentro dessa produção do que a gente chama de artes aplicadas, que é a arte, né, que é gerada em favorecimento da indústria e do comércio, né? No caso dele, não só da publicidade de objetos e produtos, mas também da publicidade de eventos, né? É por isso que ele produz para o Moulin Rouge. O que tem de diferente na obra dele que conquistou os franceses? A arte do Cândido, ela é quase uma fotografia, né? É um desenho realístico. Quando ele é considerado um caricaturista. Mas, em sendo caricaturista, a caricatura dele não é uma caricatura que deforma. Ele faz uma representação caricata, né? E por que caricata? Porque ele se utiliza, se apropria de elementos que são, vamos dizer assim, compreendidos pelo observador de uma maneira geral, né? O estereótipo, por exemplo. A professora também tem um livro publicado, se quiser apresentar para o pessoal de casa, fica à vontade. Sim. Pode falar um pouquinho sobre ele? Esse livro foi feito em 4 meses, foi muito corrido, né? Tivemos a parceria, né, da Stephanie Salmon, da Fundação Pathé. Eles forneceram para a gente todas as imagens. Ela fez a curadoria dos textos em francês, quer dizer, ela teve uma participação bastante efetiva, né, na produção do livro. A gente reúne cerca de 150 imagens produzidas pelo Cândido, não só imagens do Cândido nessa época francesa, mas também na época do Brasil e da Argentina, né? A gente fala sobre a Academia Imperial de Belas Artes, onde ele se formou, para que a gente possa entender esse estilo acadêmico, né, que os autores, quando querem retratar ou caracterizar o desenho dele, nomeia dessa forma, né, como estilo acadêmico. Então a gente precisou entender onde ele foi formado, qual era a metodologia da formação artística dele, né? Enfim, eu acho que o livro tem esse propósito de apresentar o Cândido à sociedade. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês por terem vindo aqui, se disponibilizado, né, em fazer essa entrevista, né? Agradeço a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho que é tão importante. Obrigada. Parabéns pelo projeto, então. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.